convido, bom, antes do nosso pastor Ayrton, que é o pastor da nossa igreja, ele não está presente porque foi pregar na igreja Batista do Monte das Oliveiras. Ele foi lá para... A gente tem orado já por isso, nós temos uma congregação em Tambaú e ele foi lá para tentar arrumar um parceiro para cooperar no sustento do missionário que nós temos lá na cidade de Tambaú, pastor Fabrício e família. Então, por isso ele não está aqui. Talvez ele chegue até o final do culto, mas hoje ele não está. E eu convido o Gilberto Lisboa, presbítero na Igreja Batista do Morumbi. É um grande prazer tê-lo aqui. A gente já vai arrumar aqui, ajudar a ouvir essa frente. É um homem de Deus. Tive o prazer de conhecê-lo na conferência do ano passado, por intermédio do Mauro, e foi uma grata surpresa conhecê-lo. É um homem de Deus, gente muito boníssima, e nos trouxe uma mensagem do ano passado que falou muito ao coração da igreja. E esse ano também fiquei feliz de ele poder aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Obrigado, Gilberto, que Deus te abençoe na administração. E vamos orar pelo Gilberto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração através de melodias. E agora, Senhor, pedimos que a tua bênção continue sobre a vida do Gilberto e que o Senhor continue falando ao coração da tua igreja através da tua palavra, Senhor. Nós oramos pela vida do Gilberto, que o Senhor o use como ferramenta do Senhor e que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor dê paz, sabedoria, tranquilidade para passar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que sim. Boa noite, então. Segunda vez que eu estou com vocês aqui. O ano passado eu tive no mês de julho. Conheci o Marcelo, gostei muito dele também. Gostei muito da igreja. Vocês são vizinhos da nossa casa. Esse ano minha esposa está aqui comigo. Luiz, levanta um pouquinho. Eu falei para ela que ela era visitante da primeira vez, ela não quis levantar. Minha esposa, minha amada esposa, viemos hoje no retiro de casais e ela está aqui comigo. Obrigado, Marcelo. E no ano passado, o tema que me deram foi um tema muito interessante, que era a suficiência de Cristo. E quando o Marcelo me convidou esse ano, eu falei, puxa vida, o que o Marcelo vai pedir? Né? Ele não tinha um tema ainda. E depois ele me falou dos 5 pontos da reforma, que é o que a gente está vendo aqui nos livros, a gente está estudando. E é muito interessante esse tema, só que muito perigoso de pregar, para que a gente não vire um tema muito técnico e tal, e a gente não está aqui numa aula disseminada. Então eu vou me esforçar para a gente ser o mínimo técnico possível e tentar fazer um paralelo com a nossa história da igreja hoje, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível. Então te agradeço, Marcelo, agradeço o pastor Ayrton pela confiança e espero poder contribuir com vocês. Queria que os irmãos abrissem aqui, então, em 1 Coríntios 15. E à medida que a gente lê o texto, vocês vão dizer o que isso tem a ver com o nosso tema hoje, que é só a Escritura. E provavelmente a gente não vai ver que, por enquanto, não tem nada a ver, mas no final a gente vai trazer tudo de volta, tá? Então, 1 Coríntios 15, nós vamos ler só 2 versículos, está na Bíblia de vocês, está na tela também, e saltando, depois a gente trabalha o texto. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Assim, o versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último homem, Adão, o Espírito vivificante. Senhor, eu quero te louvar, Pai, pela tua palavra que está diante de nós, em nossas mãos, e que tem feito diferença na vida de tantas pessoas, inclusive na minha vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor resolveu, através desse livro, Pai, nos apresentar o teu caráter, a tua vontade e a essência do teu Filho Jesus Cristo, Pai.
Nós estamos aqui, como a irmã Ju falou, Pai, para adorar o Senhor Jesus, Pai. E ao mesmo tempo, Pai, ser tocados por Ti, pela Tua palavra, te pedindo, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas segundo a Tua imagem, Pai. Fala com os Teus filhos agora, Pai, usa a nossa vida, Pai, completa aquilo que está faltando para que a gente possa sair daqui certos da Tua presença. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, é um tema um pouco técnico. Nós vamos voltar 500 anos atrás, mais ou menos quando o Brasil foi descoberto, né? E na Europa estava acontecendo uma série de transformações, e é uma época que, do ponto de vista religioso, foi chamada de uma época de trevas. A Igreja do Senhor Jesus, 1500 anos depois da morte e ascensão dele mesmo, entra em trevas. O povo não conhece mais aquilo que era a essência do que Jesus quis ensinar, do que os primeiros discípulos, apóstolos, ensinaram sobre a salvação, sobre a fé, sobre o que Deus tinha para nossas vidas. E é interessante pensar que nesse movimento, o Papa, que é o Leão X, resolve criar o que nós conhecemos hoje como o Vaticano, ou a Basílica de São Pedro, aquela obra imensa, maravilhosa, e que demandou muitos fundos. E havia uma necessidade enorme de conseguir recursos para isso. E aí, dentro do desconhecimento dos filhos de Deus e daqueles cristãos, eles começaram a fazer uma operação que era chamada de venda de indulgências. O que era indulgência? Indulgência era um documento emitido por representantes da igreja que conferiam aquele filho de Deus, aquela pessoa que achava que amava Jesus, que achava que conhecia Deus, o perdão sobre os pecados. Então era como se com o meu dinheiro, com o meu salário, eu pudesse comprar o perdão dos meus pecados. E isso começou a gerar um resultado financeiro enorme para aquela igreja daquela época. Tinha um homem lá, um sacerdote, alguém da igreja, chamado Tetzel. E era um cara muito inteligente, muito bom de marketing, e ele criou um tipo de um jingle, uma musiquinha. Ele falava assim: quando a moeda na caixa tintar, a alma do purgatório vai saltar. Então ele tomava dinheiro do pessoal. E aquela gente simples, aquela gente humilde, aquela gente preocupada com o pecado, ia lá e depositava o dinheiro que ia para o cofre da igreja. Agora, toda vez que a gente vai, espero que não nós aqui, mas toda vez que a religião tenta manipular as pessoas, ela precisa montar uma teologia de manipulação. E olha como era a teologia de manipulação que estava presente naquele século. Ela tinha a ideia que o batismo gerava salvação. Então a pessoa que pertencia à igreja, que era batizada na igreja, automaticamente ela era salva. Se você é como eu, como a minha esposa, que nasceu no lar católico, você já ouviu falar isso: olha, o nenenzinho precisa ser batizado, porque senão ele é pagão. Nós nos convertemos tem um pouco mais de 10 anos e o nosso filho tem 15 anos. Então, logo que o nosso filho nasceu, uma das primeiras coisas que eu e Elisângela organizamos foi o batismo do nosso filho. Porque meus pais, meus avós vieram para nós e falaram: olha, você não pode deixar esse menino como está, porque se ele morrer assim, ele morre pagão. E aí, uma vez ele batizado, está resolvido. Só que, conhecendo a alma humana, a gente vê que o batismo não resolve o grande problema do homem, que é o problema do pecado. E aí aquela teologia precisa continuar argumentando alguma coisa para resolver o problema do pecado. E aí eles têm um sistema que é contrição, confissão, absolvição e penitência. Então, contrição é reconhecer o pecado, é se arrepender; confissão é confessar, normalmente ao sacerdote; absolvição é aquilo que o sacerdote dá; ou penitência, rezar, andar de joelho e tantos outros sistemas que a igreja foi criando. E ainda, dentro dessa teologia, tem duas ideias: tem a ideia de pena temporal e pena eterna. A indulgência, ela entra no pagamento das penas temporais, e elas são pagas ao longo da vida na terra ou no purgatório após a morte. Então percebe que é um sistema teológico
que é ensinado para as pessoas para que elas passem a seguir determinada doutrina, determinado costume. Qual era o resultado? Esse Papa, Leão X, ele arrecadava coisa de $1 milhão por ano. E ele construiu a Basílica do Vaticano, a Basílica de São Pedro, que é uma obra linda, maravilhosa, só que ela foi construída com recursos que foram tomados daquelas pessoas simples, né? Aí, se a gente pensar no que a Bíblia diz, ela não tem nada desse sistema de pecado, de confissão, de contrição, de pagamento pelo pecado. Olha o que Deus fala através da sua palavra. Se você pegar Isaías 42, 25, Deus diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, quem é que resolve o problema do pecado do homem? É o próprio Deus. A segunda coisa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante porque eu trabalho numa empresa. Eu não sou pastor, eu sou presbítero da igreja, mas eu levo uma vida muito parecida com a de vocês. Eu tenho que entrar às 9, sair às 6, cumprir metas, fazer meu serviço. E o meu chefe sabe que eu sou cristão. E ele vira e mexe, ele tenta tirar um sarro da minha cara. E aí, numa reunião que nós estávamos na sala dele, ele falou assim, olha, eu sou pecador, mas com o Gilberto eu posso confessar os meus pecados. E o Gilberto vai perdoar os meus pecados. Eu falei, olha, Duarte, é verdade que você pode confessar seus pecados comigo, mas eu não vou perdoar seus pecados. Quem perdoa seus pecados é Deus. Agora, se você confessar seus pecados comigo, vai haver cura. Porque a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Aí ele falou, é sério, rapaz? Aí eu peguei meu iPhone, meu celular e abri a Bíblia para ele. E aí foi um momento que eu tive a oportunidade de falar um pouco da Bíblia para ele. Então, o que faltava para aqueles cristãos, e muitas vezes falta para nós hoje, esse conhecimento, discernimento do todo da Bíblia, para que a gente possa interagir com as pessoas. Olha mais uma coisa que a Bíblia diz a respeito do pecado do homem. Ela diz assim, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, aqueles que Deus escolhe, Ele resolve o problema do pecado. Ele resolve o problema da salvação. A gente vai ver lá no final, quando alguém for ensinar sobre só Deus a glória, certamente ele vai falar da soberania de Deus e de como Deus faz para escolher e eleger as pessoas. Agora, vamos deixar 500 anos para trás e vamos vir para a gente. Vamos vir para, como a irmã falou, eu não quero ser evangélico, né? Eu quero ser cristão, eu quero ser filho de Deus. Vamos pensar na nossa cultura evangélica aqui, Essa notícia eu li no portal Terra, na quinta-feira. Não sei se vocês acessaram a internet, tinha uma notícia lá na primeira página falando do avanço dos evangélicos no Brasil. E entre uma série de coisas que estão lá, se vocês procurarem, vocês vão achar que é uma notícia recente, ela está dizendo que tem 42 milhões de evangélicos no Brasil. E aí você pode falar, que bênção, né? O país está sendo ganho para o Senhor Jesus. Só que à medida que a gente vai vendo a atitude das pessoas, à medida que a gente vai interagindo com esses cristãos, a gente vê que isso está muito longe de ser uma verdade. Ser evangélico virou moda. E muitas das pessoas que estão nas igrejas pouco sabem a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus e a respeito da revelação bíblica. São evangélicos. É mais um modelo religioso o qual não salva ninguém. Como as indulgências não salvavam há 500 anos atrás, ser evangélico não salva ninguém. O que acontece, né? Se realmente nós tivéssemos 42 milhões de pessoas salvas, esse país teria de ser um país totalmente diferente. Porque Deus revela aos seus filhos o seu caráter, a sua vontade e o seu jeito de se relacionar. Nós deveríamos ter um país que tivesse igualdade social,
nós deveríamos ter um país que tivesse diminuindo o número de divórcios, nós deveríamos ter um país que as pessoas fossem responsáveis com seus filhos, nós deveríamos ter um país que fosse semelhante à vontade de Deus. E não é isso que a gente está vendo no país. Então os evangélicos crescem num número absurdo, até bonito de ver, até bonito de falar, mas não está mudando o coração das pessoas. E aí quando o Marcelo coloca igreja reformada sempre em reforma, é essa a ideia. Porque alguém lá atrás, 500 anos atrás, pegou uma Bíblia na mão e falou: deixa eu olhar se é isso mesmo que nós estamos fazendo, que a gente deveria estar fazendo. Se é isso mesmo que nós estamos acreditando, que nós deveríamos estar acreditando. E ele descobriu que tinha uma série de coisas erradas. Então, por exemplo, quando a gente olha, e aqui é só um exemplo, tá? Que é o exemplo da teologia da prosperidade. Como eu falei lá na teologia da salvação, é necessário criar um sistema para enganar as pessoas. A teologia da prosperidade é um dos sistemas atual que é utilizado para enganar as pessoas, para manipular as pessoas. Só que ela promete um monte de coisa que todos nós queremos. Ela promete garantia de saúde a toda prova. Existe um pastor famoso que aparece na televisão diariamente e fala literalmente que um cristão não pode ficar doente. E isso é parte dessa teologia da prosperidade. Olha outra coisa que ela fala: que nós vamos ter riqueza, carros maravilhosos, salários altíssimos. Eu queria saber alguém que não quer isso. Então é muito fácil manipular as pessoas. Ela promete posições de liderança e prosperidade. Então, essa teologia vai sendo construída e as pessoas, por não conhecerem a Bíblia e não conhecerem o que a Bíblia diz, elas vão sendo enganadas. E aí tem que ter um sistema para manipular as pessoas. Então, você tem que passar na porta tal, você tem que usar o manto tal, você tem que carregar coisas não sei o que, em arcas não sei o que. São amuletos que vão sendo incluídos para que as pessoas sejam manipuladas. E essas ideias, ela vem nessa cultura medieval da gente ter que pagar pela bênção. Nós temos um casal de amigos muito querido, amigos da gente há muitos anos, que faz parte de uma dessas igrejas que seguem assim muito à risca essa teologia da prosperidade. E aí ela resolveu se casar com o esposo dela, que é o meu amigo há mais tempo, e ela me falou a seguinte frase: ela falou: Gilberto, agora eu vou acertar minha vida, porque eu moro junto com teu amigo e até agora não tinha vida certa diante de Deus, e depois que eu acertar minha vida, Deus vai ter que me dar. Eu falei: Deus vai ter que te dar porque você está acertando a tua vida? Ela falou: porque agora o apóstolo falou que se eu acertar minha vida, Deus vai ter que me abençoar. Eu falei: tem alguma coisa que não está certo na tua teologia. E continuando amigo dela, continuando orando com ela, continuando visitando a casa dela, graças a Deus agora ela tem frequentado o nosso pequeno grupo, e aos pouquinhos a gente tem conseguido apresentar a Bíblia para ela. Porque é muito mais fácil apresentar a Bíblia para um não cristão do que para um cristão desse nominal que vai ser enganado com essa série de teologias. Agora vamos voltar lá 500 anos atrás para estudar a história de um homem que foi fazer essa grande mudança. Esse homem que nós vamos olhar a vida dele, ele nasceu em 1483 em Eisleben, na Alemanha. O pai dele é de origem camponesa e trabalhava em Minas. A sua infância não foi feliz, pois seus pais eram extremamente severos. Essa severidade dos pais vai gerar no coração dele culpa. E essa culpa vai ser muito importante na biografia dele. Durante toda a sua vida, ele foi prisioneiro de períodos de depressão e angústia profunda, quando aspirava pela salvação da sua alma. Quando a irmã falou que gostava muito da música, eu fiquei prestando atenção na letra que você cantou. Ela falou assim: eu já te busquei por medo e pavor. Esse personagem que nós estamos olhando, ele buscou a religião e não a Deus por medo e pavor. Embora em 1505, com 21 anos, ingressou contra a vontade de seu pai, que sonhava com a carreira de advogado para ele, no mosteiro de Agostinho em Erfurt. Motivo para sua decisão: temor da morte
inferno, e ele prometeu a Santa Ana, caso se salvasse, que se tornaria um monge. Portanto, a razão principal do seu interesse de ir para o mosteiro foi a própria salvação. Então ele buscou a Deus por temor. Ingressou no mosteiro com o propósito de utilizar os meios de salvação que ele lhe conferia, acreditava que as boas obras e a confissão seriam respostas para as suas necessidades e, embora tentasse ser perfeito, tinha consciência de sua pecaminosidade. E aí a gente vê que mesmo num momento de trevas, o Espírito Santo vai e toca as pessoas. Porque consciência do pecado é algo que não é a religião que produz, é o próprio Deus que produz. Jesus Cristo falou que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus já estava apertando o coração dele ali para que ele buscasse a Deus verdadeiramente. Porém, quanto mais lutava contra esse sentimento, mais ele percebia que o pecado era muito mais poderoso que ele. Começou a dirigir cursos sobre as Escrituras na Universidade de Wittenberg. E o que ele passou a ensinar? Ele passou a ensinar os Salmos. Esse monge de 20 e poucos anos, numa universidade alemã, numa cultura religiosa de trevas, começa a ensinar os Salmos. Só que ele lê os Salmos com uma lente muito especial. Ele lê os Salmos a partir da visão de Jesus Cristo. Então, cada vez que ele lia um Salmo, ele buscava quem era Jesus naquele Salmo. Então, se era um Salmo que falava de sofrimento, ele olhava aquele Salmo como o sofrimento de Jesus Cristo. E aí ele fala assim: quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais. Finalmente, encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. E comecei a ler, e ler, e ler tudo novamente. Então, um coração que se sente apertado pela consciência do pecado, medo do inferno, vontade de buscar o céu, e aí ele acha uma Bíblia e começa a ler, reler e meditar nos Salmos a partir de Jesus. E aí ele descobre o texto que o Marcelo leu com a gente no começo da nossa liturgia. Ele leu assim: porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E a palavra é viva. E à medida que ele leu isso, a consciência dele se ampliou, e aí começou o processo de conversão daquele padre. Ele entendeu que não eram as indulgências, que não era a igreja a qual ele pertencia, que não era o sistema religioso que ele pertencia, que podiam resolver o problema de salvação dele do pecado. Que o justo vive pela fé. Ele ouviu as palavras do apóstolo Paulo e aquilo fez sentido na vida dele. E ele se apropriou daquelas palavras. E aí começa o processo de conversão dele. Esse homem que a gente está lendo aqui, um pedacinho assim da biografia dele, é Lutero, Martinho Lutero, que é o pai da Reforma Protestante, é considerado o pai da Reforma Protestante. Apesar de ter uma série de outros reformadores, ele ficou como sendo o principal expoente da Reforma Protestante. Se hoje nós somos cristãos, evangélicos ou protestantes, é porque um dia esse cara teve coragem de ler a Escritura e coragem de se posicionar contra a cultura, o meio e a igreja que lhe pertencia. E aí ele começa a entender e explicar que a salvação é apenas através da obra redentora de Jesus Cristo, e não pode ser comprada ou vendida. E ele tem uma atitude radical. Ele vai lá, escreve 95 teses baseadas no conhecimento bíblico dele e fixa na porta de uma igreja, convidando as pessoas a debater sobre a Bíblia. Então, qual que é um dos maiores ganhos que a igreja protestante teve através da vida de Lutero? É que a Bíblia é para ser lida por cada um de nós. Se o Marcelo subir aqui e disser alguma coisa que vocês lendo a Bíblia, vocês acharam que não está certo, chame o Marcelo.
Marcelo, estou lendo esse texto e não estou conseguindo entender da forma que você está entendendo. Você pode me ajudar? Vamos caminhar junto? Vamos inserir junto esse texto à luz de toda a Bíblia? Vamos ver o que esse texto fala a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação, e juntos buscarmos. Esse foi o maior ganho que Lutero trouxe. E isso está abandonado no nosso meio. Se os nossos irmãos cristãos de outras igrejas que creem nesse tipo de teologia pegassem a Bíblia deles, pegassem os textos que os pastores leem e contestassem, a gente ia ver que estaríamos numa situação completamente diferente. As 95 teses podem ser representadas por 5 expressões. Essas 5 expressões são essas que estão na janela de vocês. E é o que o Marcelo, muito sabiamente, quem foi o irmão que indicou, Marcelo? Parabéns para o irmão, está trazendo para vocês. Porque esse é a essência da nossa fé. Se nós somos reformados, se nós somos protestantes, se nós estamos apoiados numa reforma de 500 anos atrás, é sobre essas afirmações que nós estamos apoiados. As afirmações são: só a graça é a fonte da salvação. Então, eu não produzo salvação na minha vida. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Eu não posso fazer nada para Deus para conseguir me libertar do processo de pecado que eu nasci. Só Deus, através da vontade e atitude dele, pode ir lá e me libertar desse pecado. Isso é chamado de graça. A segunda ideia é que só a fé é a mão que recebe essa graça. Só as Escrituras são a palavra de Deus, só Cristo é o Salvador e o caminho para o céu, e só a Deus deve se dar toda a glória. Esses são os pilares da reforma. E aí a gente tem que perguntar o que nós estamos aprendendo, ensinando e transmitindo no meio que nós estamos colocados. Hoje o Marcelo passou para mim para falar para vocês de só a Escritura. Eu quis fazer uma introdução para a gente não entrar de sola e entrar entendendo o que a gente vai falar. Então, só a Escritura é um dos pilares da reforma protestante e é da Escritura que vai sair os outros 4 pilares. A partir da leitura da Escritura que a gente vai concluir que só essas 5 verdades são essenciais para que a gente tenha uma fé saudável. Então, só a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina, ela é o árbitro de todas as controvérsias. Então, existe salvação no purgatório, sim ou não? Bom, vamos olhar o que a Escritura diz. Existe teologia da prosperidade, sim ou não? Vamos olhar o que a Escritura diz. Como deve ser a organização do culto? Vamos olhar o que a Escritura diz. Como deve ser a vida em família? Vamos olhar o que a Escritura diz. Tudo tem que sair a partir da leitura da Bíblia. Ela é o árbitro de todas as controvérsias. Olha o que os reformadores também afirmam. A Bíblia não é um livro de doutrinas e proposições a serem aceitas intelectualmente ou mediante a autoridade da igreja, mas uma revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. A Bíblia é Deus falando conosco. Por isso que quando a gente pega o texto e lê, a gente ora a Deus para que Deus, através do Espírito Santo, fale na nossa vida. É mais do que entender um tratado teológico. É ouvir Deus falando com a gente enquanto nós meditamos na Bíblia. E Deus fala com a gente. É tremendo que à medida que você vai tendo necessidades na sua vida e você se dedica a ler as Escrituras, você vai ver que muitas daquelas dúvidas que você nunca imaginou que existia resposta, Deus traz ao teu coração, te consola, te ampara e te prepara para viver uma vida. É interessante também que, como Deus fala através das Escrituras e fala pessoalmente com cada um, aqueles reformadores entenderam que era preciso escrever a Bíblia no maior número de idiomas possível e ensinar as pessoas a ler e escrever. Então, uma das consequências da reforma protestante foi a alfabetização de pessoas. Em 1500, lá não existia essa preocupação. Quando resolve-se levar o Evangelho nas línguas de cada pessoa, é necessário que as pessoas saibam ler e escrever.
E se você for ler a história, você vai ver o impacto social que essa reforma gerou, porque essas pessoas resolveram também ensinar as pessoas a ler e escrever. Outra ideia que era muito forte ali é que a igreja era superior à escritura. Então o que é importante? O que está escrito no livro ou o que o clero diz? O que o clero diz era mais importante. Agora, o que a gente tem que entender é que não foi o clero que escreveu a escritura, mas a escritura que estabeleceu a igreja. A igreja é fundada em cima da escritura. A primeira vez que a gente vê a igreja, a palavra igreja no Novo Testamento, é o diálogo entre Jesus e Pedro. Que as pessoas estão perguntando, estão falando uma série de coisas de Jesus, e Jesus pergunta aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta a mão, ele que era um pouco mais atirado, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro e fala assim: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. E aí começa a ideia de igreja. Igrejas são as pessoas que Deus vai resgatando e formando esse povo, essa nação de adoradores, nação de filhos, nação de sacerdotes que tem acesso livre à sala do trono de Deus. Pessoas como eu e você, que agora estamos ligados diretamente a Deus, sob a afirmação de Pedro, numa coisa espiritual que Deus chamou de igreja. E aí vai nascendo toda a liturgia da igreja. O Lutero fala assim: a igreja, longe de ter prioridade sobre a Escritura, é na realidade uma criação da Escritura e nascida no ventre dela. Por isso, a Bíblia tem autoridade intrínseca, ela tem autoridade própria. A igreja não confere autoridade às Escrituras, apenas reconhece. A igreja não criou o cânon. Quando eu converso com o meu chefe, uma das coisas que ele fala é isso: fala assim, a Bíblia é questão de homens. Eu falo: Duarte, você não conhece a história da Bíblia. E mais eu te falo: se nós cristãos não conseguimos derrubar esse livro, ninguém mais derruba. Porque nós estudamos, nós perguntamos, nós vemos quais são os termos, qual a história da Bíblia, como é que ela foi montada, quem escreveu, quem deixou de escrever, qual era a cultura da época. A gente fica esfolando a Bíblia ali para tirar dela o nosso conteúdo. Então eu me preocupo quando ele fala esse tipo de coisa, porque eu estudo, eu tenho confiança naquilo. O que mais que os reformadores diziam? Eles diziam que a Bíblia, a Escritura, é superior a todo e qualquer dogma ou tradição da igreja, bem como experiências pessoais ou sobrenaturais. Então vamos dizer que eu subisse aqui hoje e dissesse assim: olha, eu estava me preparando para vir aqui falar com vocês, ajoelhei no meu quarto e apareceu um anjo de luz ali e começou a dizer uma série de coisas que você deve dizer para a igreja Batista Boas Novas, né? Batista Boas Novas. Isso não é válido. Isso só é válido se tiver um respaldo concreto nas Escrituras. Senão a pessoa não deveria nem abrir a boca. Experiência pessoal não conta se ela não está muito bem embasada na Bíblia. Então a Escritura, a ênfase especial é que a Escritura se interpreta a si mesma e à luz de Jesus. Então qual é a chave para abrir a Escritura? Qual é a chave para entender a Escritura? É Jesus Cristo. À medida que você lê o Gênesis e entende quem era o filho da Eva, à medida que você lê o Gênesis ainda e tem a ideia do tabernáculo e o que ele representa de Jesus, Jesus nos Salmos, Jesus nos Evangelhos, Jesus nas cartas paulinas, Jesus no Apocalipse, Jesus vai ser aquela chave que nos permite compreender e nos apropriar da Escritura Sagrada. E essa foi a ênfase dos reformadores. Por isso que eles constroem os pilares sobre a pessoa do Senhor Jesus. Olha que interessante, ó. Pois somente Jesus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por nós. A igreja é mediadora entre nós e Jesus Cristo. A oração do Marcelo tem mais efeito do que a oração daquele irmãozinho que levantou a mão semana passada aqui no culto? Não tem. Porque o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem.
Isso está na Bíblia. Se nós soubermos disso, quando a gente ajoelha no quarto e fala com Deus, a gente sabe que está entrando diante de Deus. E que ali eu posso falar o que eu precisar e Deus vai me ouvir e me responder. A segunda coisa, somente a fé. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E somente a Escritura, o próprio Jesus Cristo falando. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então ele está recomendando aos fariseus que estavam pegando no pé dele: vocês estão estudando porque vocês julgam que aqui tem um caminho de vida eterna? Façam isso sim, porque as Escrituras falam a respeito de mim. E se você me buscar, você vai me achar. E esse era o convite que ele fazia. O Calvino, que é outro expoente principal da reforma, ele tinha uma frase muito boa: para que alguém possa chegar a Deus, o Criador, é necessário que tenha a Escritura por guia e mestre. Agora eu queria voltar com vocês lá no primeiro texto, já que a gente está dizendo que a Bíblia é tão importante, já que a gente está dizendo que a Bíblia é o fundamento que vai nos levar até Cristo Jesus e até a nossa salvação. E aí eu quero voltar lá no texto que nós lemos, só que eu quero voltar nele com um pouquinho mais de detalhes. É o apóstolo Paulo falando a respeito do Evangelho, falando a irmãos como eu, como você, a respeito da visão dele do que deveria ter contido nessa Escritura que nos leva a Deus. Ele fala assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, de qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês terão crido em vão. Uma palavra forte das Escrituras, forte do Novo Testamento, é a palavra Evangelho. E Evangelho, mais do que Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma boa notícia. Então, qual é a boa notícia que é o Evangelho? É a boa notícia que Deus resolveu, na sua sabedoria, graça e misericórdia, buscar o homem pecador que tinha se afastado dele. Isso é o Evangelho. O Evangelho é, acima de tudo, uma boa notícia. Uma notícia maravilhosa. Talvez a melhor notícia que cada um de nós possa ouvir um dia nas nossas vidas. E ele fala assim: vocês têm que se apegar a esse Evangelho, a essa boa notícia da intenção de Deus. Pois, primeiramente, lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Ele fala duas coisas aqui que são fundamentais. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é uma verdade essencial, fundamental e base do Evangelho. A gente tem que construir o Evangelho em cima da morte de Jesus. Agora ele fala a segunda coisa tão importante quanto: que Cristo ressuscitou. Porque se existir um problema do homem, não é o pecado. O pecado é um problema, mas o problema maior é a consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte. Não é assim? Porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele é um problema para a gente por aquilo que ele gera. E aí, se a morte não tem, se ninguém consegue vencer a morte, nós estamos mortos. Agora Jesus Cristo ressuscitou. Então, quando o Evangelho fala Jesus viveu em nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar, e Jesus ressuscitou em nosso lugar, e hoje nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo baseados na ressurreição de Cristo. O Evangelho é a boa notícia que Jesus Cristo viveu em nosso lugar. O Evangelho é a boa notícia que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e que Jesus Cristo venceu a morte em nosso lugar. Por isso Jesus Cristo ressuscitou. E é isso que as Escrituras revelam. E é isso que ninguém tinha contado para Lutero, que quando ele percebe isso,
ele se apaixona por Jesus e ele sai transformando o mundo. Versículo 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, se você pensar na Bíblia como um todo, e você quiser resumir a Bíblia, eu queria fazer uma proposição para vocês hoje. A Bíblia conta a história de dois filhos de Deus. O primeiro filho de Deus é Adão. Adão era o homem que veio num ambiente perfeito. Era o homem que veio para a comunhão plena com Deus. Tanto que Deus visitava Adão todo final do dia e tinha intimidade com Adão. Deus conversava olho no olho com Adão. Só que dentro desse ambiente de perfeição, Adão resolveu desobedecer a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele leva todo mundo junto com ele. Só que a Bíblia conta a história do segundo filho de Deus, que é Jesus Cristo, que veio ao contrário de Adão no ambiente da imperfeição, porque o pecado já está presente no mundo. E ele vem para viver uma vida completamente sem pecado, submisso a Deus. Tanto que quando Jesus começa o ministério dele, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eis que me ungiu. E aí ele vai falando, ele fala que tudo que vai fazer, ele faz agora na dependência de Deus e segundo a vontade de Deus. E porque ele viveu essa vida, que é o que o Paulo está chamando aqui do segundo Adão, Jesus nos leva. Então, se o primeiro Adão, o primeiro filho de Deus, nos levou para a distância de Deus, o segundo Adão nos resgata a presença de Deus. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, e o último Adão um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. Promessa de Deus, baseada nas Escrituras Sagradas, na revelação que o próprio Deus quis que nós tivéssemos em mão. Deus promete que vai nos fazer semelhantes a Cristo, baseados no sacrifício de Cristo, na sua morte, vida e ressurreição. E nós estamos agora, quando Deus nos olha, inseridos em Cristo. Deus nos olha a partir da vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, quando nós olhamos as Escrituras, entendemos a autoridade das Escrituras e percebemos Jesus Cristo nas Escrituras, nós passamos a viver essa vida completa, cheia de esperança, sem medo, sem receio, e nós podemos, como a Ju fez aqui, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, nos ajoelhar diante do Senhor e ter um relacionamento com o Senhor. A música que ela fala: o céu é aqui, o céu é aqui. Nós estamos diante do Senhor por causa de Jesus Cristo, e quem nos levou para Jesus Cristo foi a Escritura Sagrada. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. O que a gente tem que guardar dessa noite hoje para a nossa vida? Que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. É a Bíblia, gente. Nós temos que ser as pessoas da Bíblia. Nós temos que conhecer a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que aprender a Bíblia. Nós temos que viver a Bíblia. A segunda coisa é que onde, porém, não se anuncia a palavra, ali a espiritualidade está deteriorada. Glória a Deus pelo Marcelo, pelo pastor Ailton, que tem levado vocês nesse caminho de conhecer a palavra de Deus e para esse crescimento. Essas palavras são de Martinho Lutero, nosso primeiro reformador. Então, irmãos, que Deus nos leve nesse caminho de conhecimento da Escritura, de conhecimento do Senhor Jesus, de intimidade com o Senhor Jesus, para a glória dele, como está escrito aí. Senhor, eu quero te louvar, Pai, por esse momento que nós tivemos aqui de, além de olhar a Escritura Sagrada, olhar a história, Pai. A ação do Teu Espírito Santo, removendo aquilo que não é Teu na história dos homens, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio em carne. Obrigado, Pai, porque o Senhor viveu a vida que nós não fomos capazes de viver, Senhor.
Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor morreu no lugar de cada um que está aqui. Mas mais do que isso, Pai, o Senhor venceu a morte e agora o Senhor está presente em nosso coração, em nossa vida e aqui nesse salão ouvindo tudo que nós estamos falando, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Pai, o Senhor se revele de uma forma profunda a cada um dos irmãos aqui, Pai. Que cada um possa ter experiências verdadeiras contigo, que cada um possa sentir a Tua palavra, sentir o Teu amor, que cada um possa te chamar de Pai, Senhor, que a gente possa te abraçar, que a gente possa te sentir, que a gente possa se relacionar contigo como o Senhor sempre quis se relacionar conosco, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado pelos irmãos aqui, obrigado por essa igreja que o Senhor fundou, Pai. Leva-nos no caminho do Senhor, para a Tua glória.